Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Thiago Ribeiro. Estou aqui mostrando para vocês como é que ficou a priori aquele nosso filtro, aquele filtro do questionário pedido aí pela Amanda Cruz, lá da Universidade Federal do Paraná. Em parceria com ela, a gente desenvolveu uma solução para que atenda essa demanda de gerar estatísticas sobre esse questionário que ela pediu e tudo mais. Bom, todos os dados que a gente for levantar aqui são feitos pela equipe de trabalho dela. Eu apenas consolidei tudo isso numa ferramenta para que a gente possa extrair algumas informações desses dados aí. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui está o nosso questionário, tá? Data e hora do dia que foi feito, algumas perguntas aqui, um total acho que de 65 perguntas ao todo, tá? Cujo qual aqui no final, nessa primeira guia aqui, Form Responses 1, a gente tem, depois da barra preta aqui, né? Nós temos a avaliação de pontuação, que vocês vão ver mais à frente um pouquinho como é que a gente fez, ok? Caso precisem tá adicionando mais itens aqui, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem se deslocar para o final da tabela em questão, ok? Aqui na linha 510, por exemplo, né? E adicionar mais perguntas aqui, não tem problema algum. A única coisa que a solução pede, né? É que vocês, após fazerem essa inserção, vocês cliquem aqui em Design, redimensionar tabela. Com isso, ele vai redimensionar para o tamanho que você adicionou na linha, especificamente aqui 508, mas tudo bem. Vamos dar um OK aqui. E a segunda coisa também é muito simples, vocês vão ver lá depois, quando a gente vem em tabelas, a gente clica em qualquer item aqui, por exemplo, vocês vão ter, qualquer tabela, por exemplo, vocês vão ter aqui essa visão, né, de atualizar. A gente vem atualizar e manda atualizar tudo. Com isso, vocês vão atualizar todas as informações que vocês adicionaram e inclusive os filtros disponíveis, que a gente vai ver como é que funciona já daqui a pouquinho. Terminando de processar. Aguardemos um pouquinho. Ok. Acredito que fizemos da forma correta. Bom, pessoal, feito isso, vamos atualizar para colocar mais informações. A gente vem para a guia parâmetros, tá? Nessa guia de parâmetros, nós temos as perguntas que, porventura, são pontuadas, tá, ok? Primeiro lá, qual a renda mensal de sua família em 2016? Valor de salário mínimo e máximo. Aqui a gente tem as respostas possíveis e a gente tem que converter essas respostas em números mínimo e máximo, tá? Nesse caso específico é um pouco diferente. Aí as outras perguntas, cada resposta, como nesse caso aqui, ó, quantas pessoas contribuem para esta renda familiar, tá? A gente vai ter um campo aqui de quantidade, que vai corresponder normalmente à pontuação que vai receber cada uma das respostas. Aqui ficou mais claro, aqui, ó. Você recebe algum auxílio ou benefício do PRAE ou MEC? Podem ser selecionadas várias opções. Então nós temos aqui as opções e a pontuação de cada opção. Isso aqui pode ser alterado. Alterado novamente, vocês têm que fazer aquele procedimento de atualização que vocês viram lá para a gente ter a pontuação das respostas, tá? Todas as perguntas que sofrem pontuação, elas estão descritas aqui. Podem ser adicionadas mais respostas, ok? Isso aqui foi efetivamente como o pessoal preencheu cada uma delas. Então, somados, isso dá isso tudo aqui. Além disso, aqui no finalzinho vocês têm uma questão que eu coloquei aqui, que é o fator de dependência. O que é isso aqui? Nesse caso aqui, dessa coluna aqui de depende, é a minha média, tá? O que é essa pontuação aqui? 7,66 é a média, se vocês forem ver aqui, ó, a média da pontuação das respostas dadas, tá? A partir dessa média acima, a gente vai ter uma dependência. Acima de 10,19, que é 33% a mais de 7,66, a gente vai ter uma resposta dizendo que ele depende totalmente. Bem como de 7,66 para baixo, a gente vai ter uma situação de não dependência, e de 5,13 abaixo, a gente vai ter uma situação de dependência total.
Okay? Esse valor pode ser alterado, pode ser colocado 20%, por exemplo. Vocês vão ver que vai alterar aí alguns fatores. Aqui, ó. Isso, a participação de cada um. Ah, esqueci de colocar aqui, ó. Depois eu vou corrigir. É que está fixado a 33%. Mas vou botar aqui 33% para ficar igualzinho, tá? Vou fixar isso aqui, vou corrigir isso aqui depois. Bom, vamos lá, pessoal. De posse dessas informações, ok? Parametrizadas, dados colocados, tudo mais, a gente tem as tabelas, tá? Nessas tabelas aqui, a gente tem alguns filtros disponíveis. O que são esses filtros aqui? Primeiro, pessoal, tá vendo as perguntas que você fez? Qual gênero você se identifica? Posicionando o mouse em cima de cada um deles, você vai ter a pergunta escrita da forma completa, ok? De posse disso aqui, vocês vão poder fazer alguns filtros para alimentar esses gráficos que estão aqui para frente. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, dado todos, porque se vocês forem observar aqui, ó, eu não filtrei nada nesse momento, tá tudo em azulzinho marcado, tá? A primeira pergunta lá do questionário é: contagem com qual gênero você se identifica, tá? Um totalizador. Vocês vão verificar aqui, por exemplo, que já existe um gráfico apontado para esse item aqui logo na sequência, para essa tabela, né? Da mesma forma, qual a sua orientação sexual? Da mesma forma, vocês vão ter aqui um gráfico referente à tabelinha que diz respeito a isso. E assim por diante, vocês vão ter para cada tabela, nesse caso aqui específico, você vai ver que tem alguns gráficos que estão menorzinhos um pouquinho. Basta você chegar e puxar eles aqui, ó, eles vão ficar do tamanho bom para você ler os outros itens, tá vendo? Então apenas se atentem a isso, a redimensionar os gráficos sempre que necessário, ok? Clicando em voltar, vocês vão ver que isso aqui é por padrão em todos, vocês vão ter novamente os filtros. Agora vamos supor que foi uma situação hipotética que a Amanda colocou para mim, que você vai ter alguns filtros, por exemplo, eu quero saber todos os indivíduos de sexo masculino, vamos supor, cliquei aqui, todas as respostas que eu quiser, é o primeiro exemplo que a gente faz aqui. Só terminar de processar, minha máquina não está ajudando muito, porém também são mais de 70 perguntas ao todo que estão conectadas via tabela dinâmica no Excel, e aqui já está processado. Então, todos os gêneros não, selecionei só as respostas que diz respeito ao sexo masculino. E, porventura, as pessoas que têm uma identificação de orientação sexual, como heterossexual, por exemplo. Então, só estou avaliando nesse momento o meu range de questionário, apenas as pessoas se identificaram como masculino e orientação sexual heterossexual. Vamos ver como é que ficou isso aí para frente. Vocês vão observar que todas aquelas tabelas com seus respectivos gráficos, né, elas tiveram as respostas alinhadas. Vocês vão ver aqui que, por exemplo, ó, só o gênero masculino, só a identificação como heterossexual. Vocês vão ter todas as respostas de acordo com aquele filtro que eu fiz lá na frente. Ao todo são 12, 13, 14, 15, acho que 16 filtros que eu criei, que são as 16 primeiras perguntas lá do nosso questionário, tá, ok? Eu acho que são suficientes para atender a demanda de todos. Agora, como é que funciona esse filtro aqui? Além disso, obviamente eu posso marcar várias questões, né? Posso marcar, por exemplo, vocês vão observar o seguinte: cada opção que eu vou fazendo, as opções que ainda ficam em preto é porque ainda tem respostas, né? Se eu marcar todos aqui novamente, essa opção aqui é a seleção múltipla, tá? Ela me permite, depois que eu clicar em limpa filtro, ela marca todas de novo. Vocês vão ver que é automático. Aí todas as respostas, à medida que eu for filtrando, as disponíveis, né, vão ficando em preto. As que não estão mais disponíveis por causa de uma seleção posterior, elas vão ficando em cinza, porque não existem heterossexuais que não se encaixam, por exemplo, nesse caso aqui, ou heterossexuais que preferem não responder. Então aqui você já tem uma visão já interessante, né? Eu marquei aqui só masculino, como eu falei anteriormente, as únicas opções que tem dentro do meu range de resposta para masculino atendem essas visões aqui: bissexual, gosto de pessoas, heterossexual, homossexual e vazio. Porventura não responderam. As opções ainda não sei, não me encaixo e pansexual
não existe ninguém que é do sexo, gênero masculino e que tem essas 3 orientações sexuais. Assim para frente, tá? Se vocês forem ver também, eu posso fazer outros filtros aqui. E deixa ele só processar aqui. Espero que processe rápido. Vamos lá. Ok. Assim como eu posso fazer outros filtros aqui para frente, tá? Observando aqueles anteriores que eu criei, ok? Por exemplo, poderíamos pegar alguma pergunta. Você sofre discriminação na Universidade Federal de Santa Catarina? Por inclinação política, vamos marcar essa opção aqui. Vocês vão ver que as outras tabelas vão sofrer algumas alterações, tá? Em função, obviamente, de que cada filtro está interligado com o outro. Então, um filtro vai alimentando o outro. Até qual o custo do médio aí que você gasta em algumas situações de fim de semana e tal. Então, vocês estão vendo, quando eu cliquei na opção, né, você já sofreu discriminação na Universidade Federal de Santa Catarina? Botei aqui inclinação política, tá? Aí isso já me filtrou os outros. Então, por inclinação política, só tem indivíduos do sexo masculino, homossexuais, com idade de 25 anos ou mais, acredito, né? E de cor branca em Minas Gerais. Bem como os filtros aqui para frente também já foram impactados por aquela seleção que eu fiz. Aí, voltando, eu, por exemplo, poderia voltar aqui nessa opção, né, novamente, e fazer o filtro novamente de acordo com o que eu entendo que é o correto. Beleza? Pessoal, com base nisso, acredito que vocês vão poder desenvolver um estudo aí mais avançado. Ao meu ver, vocês precisariam de um espaço amostral aí maior do que aqueles 500 registros lá aproximadamente de respostas. Porém, já dá para a gente ter uma visão interessante sobre esses 12, 13, 14, 15, 16 filtros, né? Já dá para ter uma visão interessante sobre a situação socioeconômica aí da universidade, ok? Pessoal, no mais é isso. Queria deixar meu abraço aí para Amanda e para a galera que estiver vendo esse vídeo aqui nesse momento. Espero que a gente tenha atendido nesse primeiro momento a demanda de vocês, ok? Obrigado, pessoal. Até!